Nessa aula de hoje, vamos trabalhar um pouquinho com formatação condicional. Então, nós vamos entender um pouquinho vários itens do que estão aqui dentro da formatação condicional. Tá? O que é uma formatação condicional? Você vai dar uma condição e vai formatar algo. Então, vamos começar aqui nesse item aqui, né? A gente selecionou um item que é um somatório, né? Vou até deixar negrito. E aí eu quero vir aqui na formatação condicional e eu quero falar que eu quero formatar, né, esta célula quando ela for maior, por exemplo, que 10. Note, conforme você colocou aqui, você deu a determinação da quantidade é maior que 10 e ele é maior, o que ele fez? Ele fez uma formatação do número, né? Colocou uma outra cor no número e o campo também, né? E essa formatação ela está aqui. Então eu posso vir aqui e fazer as alterações, por exemplo, amarelo escuro, verde, vermelho claro, só o texto, só a borda, ou posso personalizar, né? O que seria personalizar? A personalização ele me dá vários itens, então eu posso vir aqui e colocar negrito, itálico, eu posso vir aqui falar que eu quero a borda nesse formato, eu posso vir aqui e falar que o preenchimento do fundo vai ser verde, né? Então eu posso fazer N situações. E aí eu dou OK e veja, ele colocou negrito, itálico, fez a borda, né? Ele colocou a borda de verde e pintou o plano. Então vamos ver, olha lá. Tá? Aqui não dá para enxergar a borda, ele não mexeu na borda. Então, eu quero continuar mexendo nisso aqui. Então o que eu faço? Como eu já coloquei uma formatação, eu tenho que vir em gerenciar regras. Então ela vai estar aqui dentro de gerenciar regras e você pega a formatação que você fez e você edita a regra, tá? E aí você vai trabalhar nela aqui na parte de formatação. Então você pode vir aqui, por exemplo, eu não coloquei a borda. Tá vendo? Quero a borda tracejada. Vamos ver se funciona. Tá vendo? A borda de cima, a borda de baixo, a borda do lado e a outra, a borda daqui. Então ela tá tracejada. A cor dela eu quero, vamos fazer ela destacar, amarelo, tá? Então vamos ver como que vai ficar agora. Olha lá, ele só não trocou a cor da borda, mas ele colocou uma borda tracejada, tá? Então eu consigo trabalhar com diversos itens. Eu posso vir aqui, então aqui eu vou ter é maior que, é menor que, tá entre. Então eu posso dar uma regra que o valor que está ali dentro está entre dois valores. Então quando é dois valores eu coloco o valor 1 e o valor 2. Então eu quero que ele esteja dentro de 50 e esteja entre 120. E aí ele me faz a regra. Tá, agora vamos dizer, deixa eu apagar aqui, e vamos dizer que aqui o número é 11. Ele faz a formatação condicional anterior. Entendeu? Por quê? Porque eu criei duas formatações. Se eu clicar aqui e vir aqui em formatar e gerenciar regras, eu vou ver que eu tenho duas formatações para aquela célula. Então, para uma, eu estou falando assim que o valor está entre 50 e 120. Então, se eu deixar o mouse aqui em cima,
a gente nota que ele escreve embaixo que está dizendo a regra, e a outra que é maior que 10. Então ela é maior que 10, ela vai parar no 49. Quando chegar no 50, ele vai assumir a segunda regra. Então dentro de uma única célula eu também posso ter diversas regras, tá? Então na formatação condicional eu consigo trabalhar com N regras dentro de um único campo. Eu posso fazer vários tipos de situação, tá bom? Então vamos lá. Então essas são as formatações mais simples, né? Então contém, por exemplo, lá dentro do texto, vamos dizer que ali agora vamos criar uma terceira condição, só que ali é texto, não dá para ser lá dentro porque ali a gente está trabalhando com valor numérico. A gente até pode colocar, tá? Que contenham só que aí eu vou formatar ela no amarelo, tá? Então vamos lá e vamos alterar para esse final aqui. Olha lá. Então tá vendo o que aconteceu? Se eu colocar 10, é maior que 10, tá certo? Então se eu coloquei 20, ele, ele traz amarelo. 11 traz verde, 50 traz vermelho. Então eu tenho 3 tipos de formatação dentro dessa célula. Então conforme vai acontecendo as coisas dentro dessa célula, ele vai mudando de cor, tá? Agora vamos trabalhar aqui. Ali a gente já viu, agora vamos trabalhar aqui nessa aqui. Então a gente vai vir aqui, ainda a gente aqui nesse campo aqui de realçar regras das células, a gente ainda tem uma que cabe aqui, que é valores duplicados. Então, por exemplo, eu tenho uma planilha que eu quero que destaque para mim aquilo que está sendo valor duplicado. Então eu verifiquei e o que ele vai fazer? Ele vai me destacar quais são os valores que estão duplicados. Então tudo que tiver duplicado ele vai me destacar. Mas e se tiver, por exemplo, um 543 aqui embaixo? Note, mesmo que o valor está longe da célula, ele consegue identificar e te grifar que esse valor está duplicado. Então isso é muito legal quando você está trabalhando com um banco de dados e você tem muita informação e você quer saber se dentro daquela coluna que você tem as informações, você tem alguma coisa que é duplicado. Por exemplo, vamos dizer quando a gente está trabalhando com uma coluna de nome, e nome a gente tem nomes que são comuns, né? Por exemplo, José da Silva. Existe N José da Silva, né? O que diferencia ele? O seu endereço, o seu CPF. CPF é único, então não posso ter um CPF duplicado, né? Então isso que vai diferenciar. Mas o nome dele é comum, é diferente, é igual ao outro. Então, dentro de uma coluna dessa, eu consigo dar um clique, por exemplo, aqui no C e mandar ele verificar quais são os valores que estão duplicados. Então, isso é muito legal. Tá? Agora, vamos para uma outra regra. A gente vai tratar aqui agora de os 10 primeiros itens. Só que agora eu vou usar uma outra cor, porque vamos pegar um verde escuro. Então eu quero os 10 primeiros itens. São os 10 primeiros itens maiores, tá? Então os 10 primeiros valores maiores. Então pode ver que 45, 67, 87, 89, 78, 543, 245. O 35 cai fora, tá? Então é o que ele faz, ele vai te classificar os 10
maiores valores que você tem dentro da sua célula. Vamos lá. Aqui os primeiros 10%. Vamos classificar de amarelo. Então é esse aqui, ó. Tá? Vamos lá e vamos criar outra regra. Valor acima da média. Então dentro da coluna ele faz uma média e ele vai me trazer um valor acima da média. Vamos ver se tem um azul aqui para a gente diferenciar. Vamos colocar só o texto de vermelho. Então ó, ele trouxe aqui, ó, esses três valores. Esse e esse são os valores que estão acima da média. Tá? Vamos lá. Valores abaixo da média. Deixa eu fazer agora. Vamos formatar para ficar diferente. Quero um azul claro. Então, valores abaixo da média. Quais são? Todos esses que estão de azul. Tá? Agora, então aqui, ó, a gente tem regras dos primeiros e últimos criada, né? Agora a gente tem regra de barra, que também é bem legal para destacar. Então o que ele faz? Ele vai criar barrinha de dados de acordo com o volume que você tem. Então vamos pegar aqui e vamos criar uma barrinha assim, ó. Então notem o que ele faz. Por exemplo, para 10 é um minúsculo, 20, aí ele vai, ó, tá vendo? É tipo uma barrinha de progressão para mostrar o valor em si, né? Então nessa barrinha de dados dá para mim fazer de vários jeitos, né? Aqui, ó, tem várias regras e aí aqui ainda você tem mais regras aqui dentro que você pode estar personalizando. Agora a gente tem escalas de valores, né? Então o que ele faz a escala de valores? Ele também vai preencher de acordo com o valor, ele vai preencher por uma cor, tá? Então ele faz uma escala de valores. O que mais que a gente tem aqui? Aqui é só os escalas mesmo. E aí a gente tem aqui conjunto de ícones. Então eu posso colocar esses ícones, tá vendo? Então eu tenho N situações, eu quero essa barrinha. E ó, notem que legal, por exemplo, eu quero essa barrinha. O que ele fez? Uma barrinha está com 1, aí a outra está com todos preenchidos, a outra está com 2. Então de acordo com a quantidade da média, ele vai preenchendo as barrinhas. Então tem bastante coisa para você trabalhar. Com visual gráfico se chama isso, tá? Então fica bem legal, dá para você trabalhar bastante com isso. E aí a gente tem aqui o seguinte: eu posso vir aqui e limpar as regras. Então eu selecionei, está selecionadas as células, limpa as regras, apagou, não tenho mais nenhuma regra ali, tá? Então tanto que se eu vir aqui gerenciar regra aqui, ó, não existe mais nada, tá? Então é uma forma de eu limpar. Posso criar uma nova regra e aí totalmente personalizado de acordo com o que você quiser, e você vai olhando aqui, né, e montando a regra da forma que você quiser. E aqui limpar, bom, a gente tá com a parte selecionada. E a gente tem lá na letra A ainda 3 regras. Vamos limpar a planilha inteira? Acabou, não existe mais nenhuma regra na minha planilha, né? E aqui eu gerenciar regras, que é onde você pode excluir uma regra, editar uma regra, criar uma regra nova. E é isso,
né? Então aqui você consegue colocar bastante coisa. Vamos colocar assim, ó. Essa aqui é bem legal ali. Indicadores, ó, tá vendo? Então, de acordo com os valores, esses valores aqui são baixos, então ele colocou um X. Esses valores são os mais altos, ele colocou um verdinho. E o valor do meio, ele colocou uma exclamação, né? Então, o que ele fez aqui? Ele trabalhou com a média de valores para ele classificar. Então, isso é indicador. Então, ele faz uma classificação de acordo com os valores. Beleza, pessoal? Então, formatação condicional é isso. É bem legal de se trabalhar. Dá para ilustrar bastante para deixar um trabalho bem bonito, tá? Se tiver que apresentar um trabalho gerencial, use e abuse de formatação condicional, que é muito bacana, tá bom? Então é isso. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, dê seu like, compartilhe o vídeo e, por gentileza, não esqueça de deixar seus comentários, dar o feedback do que vocês acham das aulas, da sugestão do que você quer ver aqui no canal. Você tem uma dúvida de Excel? Coloca no comentário que eu vou solucionar a sua dúvida. Beleza, pessoal? É isso aí e até uma próxima aula.